Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Uma excelente quinta-feira para todos e todas. Estamos aqui no isolamento social. Já quero deixar de antemão registrado que existem grupos que defendem que sim, existem grupos que defendem que não. Motivações diversas nestas defesas. A minha motivação é a preservação da vida acima da economia, logo o isolamento social. Esta é minha posição e respeito a posição das demais pessoas. Eu estava em mente falar sobre um assunto hoje que eu acho muito pertinente, que é a respeito do consumo, que nós fomos incentivados ao consumo exacerbado pelo regime capitalista e não a consumir aquilo que era necessário. E explicar um pouco sobre esta questão, inclusive fazendo uma relação com as coisas do axé, porque ninguém pode consumir axé demais, porque não vai ter utilidade. Então, como nós acreditamos que o axé é uma força motriz que ajuda o coletivo, na nossa dinâmica de terreiro, esse axé ele tem que ser distribuído. Ele não pode ser absorvido por uma única pessoa, diferente do mundo em que nós vivemos, liberalista, em que uma pessoa pode ter muito acúmulo financeiro, enquanto outras pessoas não têm absolutamente nada. Quer dizer, então, que o sistema capitalista e liberal, ele se contrapõe diametralmente àquilo que o terreiro faz. E no terreiro não adianta você estar com todo o axé e não distribuir para a sua comunidade. Como falava meu velho e bom babá, e eu repito aqui, o axé é a única moeda que quanto mais você dá, mais você tem. Mas ele tem sido um exemplo nesse momento de coronavírus. Porque para nós estarmos bem, nós temos que deixar outras pessoas bem. Para que a nossa saúde se mantenha, é preciso manter a saúde do outro. E neste quesito entram estruturas, elementos estruturais da nossa sociedade, não só a comida. A comida é fundamental, tem gente passando fome. E eu aqui incentivei a rede de solidariedade e estou ainda incentivando e acabei de dizer para uma filha de santo, eu quero fazer mais, eu quero produzir mais. E vou pedir às pessoas que estão aqui na internet, se desejarem colaborar, eu não vou aceitar dinheiro, mas eu vou aceitar cestas básicas. E vocês poderão enviar para o meu terreiro e tem a minha palavra e garantia que eu irei distribuir para as pessoas que mais necessitam neste momento. Mas isso é uma coisa que a gente fala no final da live. Voltando a essas questões, eu quero falar aqui que o coronavírus, ele expôs as entranhas da nossa sociedade. Problemas estruturais da nossa sociedade. Nós paramos para olhar para eles, não é que eles não existiam. De repente, essa pandemia serviu para uma série de situações, entre elas, nós olharmos para os problemas estruturais que são da saúde, por quê? Não é mais um problema da saúde do pobre, é um problema da saúde da classe média e da elite também. Porque os hospitais não estão lotados só os hospitais que atendem as classes menos favorecidas. Os hospitais de classe média e da elite também estão superlotados. Então a saúde se tornou um debate neste momento da nossa sociedade. E é lógico que as pessoas morrem não só de coronavírus. As pessoas morrem de dengue, de sarampo. As pessoas morrem de tuberculose, que é uma doença que já tinha recrudescido e retornou. As pessoas morrem de infarto, morrem de câncer, morrem de acidentes. A motivação das mortes são variadas, mas o coronavírus nos fez olhar para a saúde. E uma saúde coletiva. A grande preocupação, a alimentação para que você não fique doente, cuidados básicos de higiene. De repente lembramos que tem pessoas que não têm sabonete, que nunca tiveram, que não têm produtos de higiene, mas nunca tiveram.
Pessoas que moram em cubículos com 5, 6, 7, 10 pessoas, mas nunca tiveram uma casa maior. Mas neste momento os problemas estruturais apareceram. E eles, em evidência, né? Aí nós evidenciamos a fome, evidenciamos a falta de estrutura das moradias, evidenciamos o desemprego, evidenciamos as violências. As violências várias foram também evidenciadas. A moradia é uma questão que agora as pessoas olham para as comunidades e pensam como eles vão se virar, né? Porque a comunidade está fazendo margem com uma série de bairros ricos de várias metrópoles. Então a moradia se tornou uma questão não porque aquelas pessoas precisam de, vamos dizer, uma estrutura para melhorar suas vidas, mas ela se tornou uma questão que está esbarrando mais uma vez na classe média e na classe alta. Bom, desemprego, que é um problema estrutural que nós já vínhamos enfrentando há alguns anos e retomamos numa grande valência, porque hoje, dentro das questões do coronavírus, muita coisa que estava sendo discutida na nossa sociedade está passando. Os direitos trabalhistas, acordos trabalhistas que estavam se evitando que se acontecesse a legalização dessas leis, está acontecendo. Nós, que somos empregados e nos confundíamos com os empregadores, defendendo os direitos dos empregadores, estamos numa situação muito delicada, porque o empregador jamais vai defender meus direitos. E nós estamos perdendo direitos. Violências. Nós temos uma série de violências. Uma série de violências. Aqui para falar num grande campo, violência racial, violência de gênero, violência de classe, violência de intelectualidade, porque isso também é uma violência. Estas são questões que estão na sociedade, mas eu queria falar de uma em especial hoje, da violência contra as mulheres. Como as mulheres, neste momento de coronavírus, passaram a ser vítimas de 1, 2, 3, 4, 5 situações estruturais da nossa sociedade. Da fome, da moradia, do desemprego, do coronavírus e da violência doméstica dentro de casa. Sabemos que a violência subiu num índice significativo de março para agora. Os especialistas dizem que a América Latina é o pior lugar para mulheres morarem. É o continente onde as mulheres mais sofrem violência no mundo. E tivemos um aumento significativo destas violências. Mas nós não pensamos sobre elas. É lógico que a violência também tem classe. Quanto mais rico, você pode ter como fugir de uma casa de 10 cômodos por algumas horas. Você não pode fugir numa casa de 1 cômodo por muito tempo. E essa violência, ela está presente e marcada nesse momento do coronavírus. Então, é uma pressão quádrupla sobre as mulheres. Além da violência contra as mulheres, a violência sexual. Foi feito um estudo que, neste período de coronavírus, a pornografia infantil baixada nas redes de computador aumentou 25%. Isso eu estou falando de pornografia virtual. E as violências contra as crianças dentro de suas casas? Porque sabemos que 75% dos casos de violência contra crianças acontece dentro dos seus lares. Coronavírus acirrou esta questão.
Titia, dá um jeito nessa Didi. É minha cachorra. Ela tá latindo demais hoje. Então nós temos violência contra mulheres e abuso sexual, tanto de mulheres adultas, mas aqui em especial das crianças. Aí eu entro com a questão da religião. O que a religião, no momento de coronavírus, tem trabalhado para conter estas questões estruturais? O que nós temos feito para a redução desses problemas estruturais? A religião ela é constituída de ideias e valores. Não diga para mim, eu não posso fazer nada porque eu não posso ir para o meu terreiro, a igreja está fechada. Mas e as ideias e os valores? Não se fecha dentro da igreja, não se fecha dentro do terreiro, da roça, não fecha. A ideia e o valor ele é constituído dentro de cada pessoa e deve estar vivo dentro de cada pessoa. E o que nós temos feito para a redução destas questões? Da fome, das questões de moradia, das questões que são de violência, enfim, de bens estruturais. Mas nós não temos capacidade de mudar isso. Nós só somos uma religião. O jeito com que eu falo com os meus filhos e filhas de santo, eu vou alertá-los e alertá-las para esta questão social das violências. Eu posso estimular os meus filhos a repensar estas questões e tomar novas atitudes, ou eu posso ser omisso e omissa em relação a essas questões e não abrir minha boca dentro da minha comunidade de santo sobre essas questões. Eu estou aqui além da minha comunidade de santo. Muita gente tem me ouvido pela internet. E eu estou dizendo aqui, é necessário que nós, sacerdotes e sacerdotisas, não incentivemos a violência, seja ela de qual âmbito for. A violência ela pode ser apaziguada pela nossa fala, pela nossa posição de formadores de opinião. Nós não podemos silenciar. Nós sofremos violências de toda monta, como eu falei. Inclusive nós das religiões afro-brasileiras, sofremos violência do grande campo da religião. Somos chamados de toda a pecha de desqualificação possível. Isso quando não chegam as vias de fato conosco. Mas nós não podemos ser reprodutores ou omissos nesta luta. As mulheres precisam que pais e mães de santo ensinem seus filhos e filhas de santo dentro das suas casas a respeitar este lugar, a respeitar suas crianças. As suas crianças não podem ser violadas. As suas crianças não podem sofrer abusos de forma alguma. Esta é também uma função da religião. A religião tem que ter compromisso social. A religião tem que ter compromisso público. Porque isso está dentro das nossas casas. E nós podemos amenizar isto ou não. Eu não posso falar, estou aqui por conta do coronavírus. Mas eu não posso deixar de criar essa rede de relações que o coronavírus trouxe. Ele escancarou na sociedade. Ele simplesmente pôs as entranhas da sociedade para fora. E é interessante a gente pensar sobre isso. Porque nós acreditamos que fazer a nossa parte é ficar silenciado. É isso, essa omissão a gente acredita que não compromete o coletivo. Sua omissão compromete sim. Porque é esta omissão que faz com que essas violências elas se preservem e perpetrem na sociedade. Eu sou uma mulher, mãe de santo, branca e de classe média. Eu não passo
pela mesma violência que sofre uma mãe de santo negra, de classe menos favorecida, das periferias das cidades ou das periferias sociais. Mas eu luto pelos direitos e pela redução e aniquilação destas violências, sejam com mãe de santo, sejam com evangélicas, com católicas, com quem for. A violência contra a mulher não pode, assim como a violência contra as crianças não pode ocorrer. Aí nós somamos a dor do coronavírus a tantas outras dores do mundo. E eu não posso crer que uma sociedade violenta, uma sociedade omissa, tenha capacidade de lidar com o coronavírus. É isso que eu tinha a dizer hoje. Eu vou pedir ao meu filho. Apareceu alguma cidade, meu filho? Apareceu Rio de Janeiro, Itanhaém, São Paulo, Sorocaba. A gente não pode falar o nome. Eu Agora, dependo dele agora porque eu não enxergo. Agora tá com muita mensagem hoje. Está um pouco complexo. Mas eu quero agradecer pessoas. Eu vou anotar para a próxima. Vocês podem me mandar e eu vou anotar e vou citar no final da live que vem. Infelizmente o Atibaia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que sempre aparece. Eu quero agradecer a esses estados, Distrito Federal. Como? Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Jardim do Seridó. Olha que nome mais maravilhoso, que eu espero que seja um jardim a sua cidade. Né? Brasília, Petrópolis, Sorocaba, enfim. Eu vou anotar, irei repassar para vocês no final da próxima live. Vocês podem me encaminhar que eu vou escrever. Se desejarem fazer 3 perguntas, nós responderemos e aí encerraremos a live do dia de hoje, que não foi uma live tão gostosa por conta do tema das dificuldades estruturais da nossa sociedade. Tem Suzano também em São Paulo, Marcelo Santos. Suzano, salve, salve, salve o povo de Suzano. Itapira. Salve, salve Itapira. Salve, salve Recife, que está aqui presente conosco. Franklin Dantas falou, venha conhecer o Jardim do Seridó. Seria um prazer conhecer o Jardim do Seridó. Quando tudo isso passar, quem sabe? Bom, tem alguma pergunta? Por enquanto, não. O pessoal agora se empolgou nas cidades. Então vamos lá. A Rosa Olinda de Itapira colocou. O Cláudio Ferreira do Recife. Cláudio Ferreira do Recife. Muito obrigada, Cláudio, por estar me ouvindo. Também a Rosana de Itapira. Isso, Rosa Olinda de Itapira. Rosa Olinda de Itapira, muito obrigada por estar me ouvindo, estar participando conosco. A Regina Ferreira falou, falou de São Paulo. Suas palavras hoje foram muito importantes e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu espero sinceramente e quero dedicar essas minhas palavras a uma pessoa do Rio Grande do Sul que pediu que eu falasse sobre isto hoje. E como eu disse, eu falaria sobre os assuntos que vocês forem sugerindo ao longo do tempo. Então eu espero ter contribuído com a minha fala. O Bob Patriarque de Osasco, São Paulo, também mandou mensagem. João Gonçalves de Porto, Portugal. O José Rojas do Chile. Hoje a live está internacional. E temos uma pergunta do João Luiz Carneiro. A senhora, além de mãe de santo, o que é central, também é teóloga afro. Qual a visão desse campo científico da realidade posta? João Luiz Carneiro, minha bênção, meu filho. Suas perguntas são sempre muito pertinentes. Eu acho que a teologia é uma visão crítica
que a gente tem, acho não, a teologia é uma visão crítica da religião, né? E a perspectiva da teologia política, neste momento, ela passa pelo viés das diversas religiões. Como teóloga afro-brasileira, com uma visão em que a comunidade tem centralidade, não é o indivíduo, mas a comunidade, eu acredito que neste momento as religiões afro têm muito a ensinar. Primeiro, como eu disse, pela sua determinação e trabalho em relação à prevenção, que é sempre. Pela valorização do comum, do comunitário, que também é sempre. E uma outra questão, que é a divisão daquilo que nós temos, seja do axé, sejam dos bens, né, que são distribuídos como um todo. Então, as religiões afro têm muito a dizer sobre isso, como modelo social, como estrutura social. Temos outra de Portugal, também de Lisboa, essa. Salve, salve Lisboa. Ariane Petrocelli, da Argentina. Salve, salve Ariane. Adriana Matos, de Curitiba. Salve, salve, Aldo. Mais gente de Curitiba, Rio de Janeiro. Suzano, Luziane de Goiás. Salve, salve, Luziane de Goiás. Quem fala de Goiás? É a Lilian. Lilian. Salve, Duarte. salve, Lilian. Pedro da Cruz, de Araraquara, São Paulo. Salve, Pedro. Linda Butenco, de Goiânia. Salve, Lilian. A gente vai ter que fazer umas 30 pessoas por vez. A Adriana Rose falou, pergunte a Iá sobre violência psicológica. A violência psicológica. Que Logum me proteja, porque eu sei quem é a Adriana. Minha filha, a violência psicológica, ela passa por todas essas estruturas que eu estou falando aqui. A estrutura da fome, a estrutura da falta de moradia, a estrutura das violências e a estrutura da opressão psicológica. Então, a violência, ela não precisa acontecer no seu corpo. A violência subjetiva, ela acontece quando diz assim, pobre pode morrer com coronavírus, isso é uma violência. Deixa o maior número de pessoas morrerem. É o do pobre que eles estão falando, é violência. É uma violência simbólica, que a pobreza é marginal. Isso eu estou falando de um caso. Então, a violência psicológica, ela existe em várias instâncias. A gente não pode colocar ela num pequeno grupo, mas as mulheres, com certeza, pela estrutura social que há no Ocidente, elas sofrem uma violência simbólica muito mais asseverada. A mulher é a segunda, a mulher é a que ganha menos, a mulher é a pessoa que tem tripla, quádrupla jornada de trabalho, porque ela trabalha fora, ela tem que trabalhar em casa, ela tem que fazer comida. A mulher tem uma violência psicológica e simbólica fortíssima, mesmo que ninguém abra a boca. A Denise Batista, do Rio de Janeiro, bênção mestra, como despertar a consciência espiritual em uma sociedade tão preconceituosa e violenta? Saravá. Mudando a nós mesmos. A única chance que nós temos é nos mudar e ter um comportamento social diferente. Eu falo que se todo mundo tem exatamente o mesmo comportamento e não há um outro modelo, não há o que pensar, é seguir aquele modelo. Agora, se existem outros modelos de comportamento, ao menos levantaremos a questão. Tem a Andréa Santos, do Rio de Janeiro também. Salve, Andréia. Alan Negreiros, de Pernambuco. Alan Negreiros, de Pernambuco, de onde? O Jorge Batista, do Rio de Janeiro também. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Quase virou. Socorro Souza, de Pernambuco. Alexandre Baltar, de Poá. Tem bastante gente. A Cláudia Doiá, de Bagé, Rio Grande do Sul. Sua mãe me abençoe, minha filha. E assim nós encerramos hoje, porque senão passaremos a noite falando sobre as pessoas. Eu fico muito feliz que vocês tenham mandado. Não nos conhecemos pessoalmente, mas temos estreitado laços durante esse período e eu espero estar contribuindo com vocês em alguma medida.
Tem mais uma pergunta do Ednilson Martins, que é de Sorocaba. Benção, minha mãe, a senhora tinha ideia, quando começou as lives, que alcançaria a tantas pessoas e lugares que passaram, além de lhe seguir, admirar sua postura de quem faz exatamente o que fala? Esse é um mal de Xangô, meu filho. Ontem eu falava com uma moça do Rio de Janeiro, só me alongando um pouquinho, e ela me perguntou que algumas coisas, e eu sou de falar na lata, é isso. E esta moça comentou com um rapaz que tinha feito essa ponte para nós nos conhecermos o seguinte: nossa, gostei tanto daquela Noite Santa, ela fala o que ela pensa. E esse eu falei, nossa, é a primeira que eu ouço assim de primeira. Então, eu acho que o Xangô é muito correto naquilo que faz, pai e mãe de santo. Não estou dizendo que os outros não sejam, estou falando do meu, porque é isso que eu vivo e que eu sou. Então, se eu puder, eu faço, se eu não puder, eu não faço. Se eu puder, eu falo, se eu não puder, eu não falo. E acho que isso ficou transparente nas minhas lives, que eu sou isso aqui. E o retorno que as pessoas me dão em relação a isso é sobre esta percepção da minha pessoa. Meu filho, quanto ao alcance das lives, eu devo dizer para você que eu fiquei estarrecida mesmo, foi em julho do ano passado. Porque quando meu pai de santo se foi, vocês me dão um minutinho, pessoal da internet. Quando meu pai de santo se foi, ele costumava fazer várias gravações para a internet. Ele fazia assim fora do horário, assim para mim, mãe, você precisa gravar, mãe, você precisa gravar. E eu, à época, não me sentia confortável. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar aquilo que eu faço antes de começar meu ritual. Eu vou gravar a minha prédica antes do ritual. E passei a gravar as prédicas e colocar a público. E em julho, acho que foi no mês de julho do ano passado, começaram várias pessoas que eu conheço do Brasil no meu WhatsApp dizer: "Oh, você conhece essa mãe de santo? Você sabe quem é essa mãe de santo?" E me mandavam a live. Essa live atingiu mais de 200 mil visualizações. Essa eu me assustei. E eu, neste período, o que eu quis fazer? Essas pessoas que me ouvem sempre e que não teriam a prédica do meu ritual, eu queria contribuir de alguma forma, porque eu sei que do outro lado tem todo tipo de pessoa, gente angustiada, gente desesperada, gente feliz, gente reconstruindo a vida, gente remodelando o modo de pensar a si mesmo. Eu sei que tem tudo e eu posso de alguma forma, com a minha experiência de santo, contribuir, e é isso que eu estou tentando fazer. Tem também aqui só Adriana Oliveira, de Recife, Pernambuco. Marla Maria dos Santos, que é de Alagoas. Salve, mãe. Sempre falo com ela. Quem mais só? Se tem mais alguém? Meu filho? São Paulo, também capital, a Tatona. Então, assim, encerramos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Desejo paz, luz, saúde, uma mente lúcida e um coração absolutamente sereno. Que o nosso orixá, todos os orixás, né, possam trazer para vocês todo o bem-estar que vocês desejam. Tenham fé. Tenham fé. Esse momento vai passar. Tudo que começa, termina. Ele vai passar. Fiquem em casa. Só saiam se for necessário. E aqueles que tiverem que sair obrigatoriamente a trabalho, protejam-se. Protejam-se. Vamos produzir máscara, vamos produzir coisas que vão auxiliar na proteção não só da nossa família, mas das pessoas em geral. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.